Olá, começa agora o podcast Miscelânea, uma produção dos professores, alunos e alunas da disciplina de Sistemas, Mídias e Cidadania do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou Giovana Fernandes e junto com Lívia Medina vou apresentar o programa de hoje. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Giovana. O mês do orgulho LGBT+, é celebrado em todo o mês de junho, com o intuito de conscientizar e reforçar a importância do respeito e das lutas promovidas pela equipe social e profissional de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e demais siglas do movimento. Mas existem motivos para comemorar? Pensando nisso, essa edição será uma conversa sobre direitos já conquistados pela comunidade e os desafios que ainda os afligem. A primeira manifestação de orgulho gay no mundo ocorreu em 1970, um ano depois que a comunidade foi às ruas de Nova York protestar contra as abordagens violentas da polícia no dia 28 de 1969. Neste dia, uma força policial invadiu o bar Stonehouse, solicitando a vistoria da licença para a venda de produtos alcoólicos no estabelecimento. Naquela época, relações entre pessoas do mesmo sexo eram proibidas, e na maioria das vezes, os homossexuais eram vistos como pessoas doentes, e por isso não poderiam ingerir bebidas alcoólicas. Logo após o ocorrido, o público se revoltou, gerando uma longa lista de protestos e manifestações que foram sendo repercutidas, apoiadas e incentivadas em todo o mundo. Há alguns anos, o Brasil registrou grande apoio social e comercial para essa comunidade. No entanto, casos de violência contra pessoas LGBT+, demonstram a relevância e a importância de um mês dedicado para a causa no país. Membros e apoiadores da comunidade vão às ruas para celebrar e reivindicar seus direitos. No Brasil, a primeira parada do orgulho gay ocorreu em 1997, com a presença de 2.000 pessoas. Já em 2009, houve uma mudança de nome para a inclusão das outras siglas, se tornando então a parada do orgulho LGBT+. Dentre os direitos conquistados, podemos listar a possibilidade de pessoas do mesmo sexo realizar uma união estável, o uso de nome social, a criação de centros e órgãos especializados para a comunidade, dentre outros. Mas ainda assim, a comunidade LGBT+, enfrenta desafios como, por exemplo, o isolamento social, o estigma e o preconceito. E o mês do orgulho proporciona um ambiente de apoio e compreensão. Para debater sobre esse tema, nós recebemos Micaela Lima Lopes, coordenadora da ATEMES, Associação das Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul, primeira árbitra trans do país com registro na CBV, COBRAV, a primeira mulher trans no vôlei de MS e o ativista pelos direitos humanos e ambientais e político, filiado ao Partido dos Trabalhadores, Jean Ferreira. Bem-vindos ao podcast Miscelânea. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Jean, por favor, se apresente e nos conte um pouco de como começou a sua participação no movimento e a sua participação atual na militância. Bom, a minha militância e a minha história no movimento LGBT começou desde a minha compreensão enquanto um cidadão, uma pessoa que faz parte da população LGBT+. Mas principalmente começou na escola, onde a maioria de nós LGBTs enfrentamos ali desafios, preconceito, e ali a gente começa a se entender também enquanto seres e cidadãos de direitos que merecem ser respeitados. Ali eu comecei no movimento estudantil, também entrei na militância LGBT, hoje componho a UNA LGBT, que é a União Nacional LGBT, estou no Partido dos Trabalhadores, onde componho o setorial LGBT do partido, em que nós fazemos os apontamentos aos parlamentares, tanto do nosso partido, mas de todas as instituições mesmo aqui do Mato Grosso do Sul, na promoção de políticas públicas, na construção. Estive também na subsecretaria de políticas públicas para a população LGBT, do Mato Grosso do Sul, no ano passado e neste ano, até o começo do ano, fazendo ações desde ações de retificação de nome, também na construção de rodas de conversa com a população trans e de mais ações também como no fortalecimento da própria parada e de eventos voltados para a nossa população. Micaela, da mesma forma, gostaríamos de saber do seu início, como foi a participação nesse movimento? Quando você percebeu a necessidade de engajar na causa? Bom, foi justamente, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço o convite. E o meu foi realmente uma parada LGBT.
movimento político, sim, numa parada LGBT. Que eu vejo necessidade de ingressar na política, nos movimentos sociais, porque nossos corpos são políticos, né? Então, assim, desde pequenininha eu me entendo como uma pessoa trans. Só que passei por toda a dificuldade de uma criança trans. É que existem, né? Nós não nascemos com 18 anos. Nós temos uma vivência, né? Passamos toda a vivência, crescemos, né? Nos adaptamos e a vivência social de qualquer um ser humano. Mas a minha força política realmente nasceu dentro de uma parada LGBT. Agora, focando especificamente na legislação brasileira, existem poucas leis que focam especificamente na população LGBTQIA+. Uma das grandes conquistas do movimento é a proibição da LGBTfobia. Mas para os dois, queria que vocês falassem um pouco da importância dessa proibição e como é possível a gente abarcar os direitos da população usando as leis que são genéricas, que não focam especificamente na comunidade. Bom, deixando bem claro que a questão das leis, as casas de leis que deveriam votar essas leis que nos protegem, elas não fazem seu papel. Não fazem seu papel por hipocrisia, porque as câmaras municipais, as assembleias legislativas, elas estão ali para fazer as leis, fomentarem essas leis. Só que essas leis não saem dos gabinetes, não saem dos arquivos, e aí a gente tem que recorrer à nossa maior jurisdição para a gente conseguir nossos direitos. Tanto é que todos os direitos nossos hoje, LGBTQIAPN+, garantidos, não foram votados em assembleia, que eles estão lá para isso. Quando a pessoa é eleita, ela é eleita para toda a população. Não para amigos, não para parentes, mas sim para toda uma população. E esses direitos hoje garantidos, eles só foram garantidos no quesito da realização de solicitação para o STF. Todas as leis que nós temos hoje. Nessa mesma ideia da Micaela, os direitos hoje que foram garantidos para a nossa população é justamente porque a nossa Constituição Federal, ela prevê, né, a dignidade da pessoa humana, ela prevê como objetivo a erradicação da desigualdade, combate a qualquer tipo de preconceito, enfim, qualquer tipo de preconceito. Nesse entendimento, o STF, que é o nosso protetor máximo, né, da nossa Constituição Federal, ele tem um papel de assegurar esses direitos no momento de omissão do Poder Legislativo. Desde ações como doação de sangue por pessoas da comunidade LGBT, que por muito tempo a gente não podia doar sangue. O próprio casamento também foi um entendimento do STF, a questão do nome e também a lei hoje, assim, que mais o entendimento que mais nos protege hoje, que é a criminalização da homofobia, ela não foi vinda através de uma tipificação penal, ela veio através de um entendimento do STF tratando exatamente disso. Justamente porque há uma omissão do Poder Legislativo em fazer essas leis que garantam a proteção dos nossos direitos mais básicos. Então, hoje, um aliado nosso da luta LGBT é o Poder Judiciário, porque a nossa Constituição é uma Constituição social-democrata, humana, enfim, é uma Constituição cidadã. E aí, nesse sentido, o Poder Judiciário hoje se tornou o nosso maior aliado. E só para pontuar, esses direitos, essa criminalização foi feita anexada ao crime de racismo. Então, assim, o certo seria, a questão do nosso país ainda ser, por 15 anos consecutivos, o país que mais mata no mundo pessoas LGBTs e principalmente pessoas trans, era para ter uma lei específica para LGBTfobia. Mas aí, no entendimento deles, a gente, né, pegou um gancho ali, pegou carona no racismo, mas o correto mesmo era que nós tivéssemos uma lei de combate à LGBTfobia e ponto. Então, ainda falando sobre direitos, né? Desde 2018, conforme uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, as pessoas transexuais e travestis têm o direito de solicitar a retificação de seu registro civil. Dessa forma, o nome social passa a ser legalmente compatível com o nome registrado nos documentos. Você já realizou essa troca? Como foi o processo e qual a importância dele? Antes da decisão era bem moroso.
né? Antes da decisão, a gente tinha que entrar com defensor público, entrar com laudos psiquiátricos, psicológicos, ter que levar testemunha. Olha que absurdo. A gente tinha que ir com testemunha para provar que você era uma pessoa trans. E essa testemunha não podia ser pessoa da sua família. E aí, com essa decisão, que pra mim foi assim, acho que não só pra mim, com todas as pessoas trans do Brasil, foi maravilhosa porque era constrangedor você chegar num ambiente que você tinha que apresentar um documento e esse documento não condizer com a sua realidade, ou esse nome não condizer com a sua realidade. Você chegar de Maria e seu nome está João num documento. Então, aquilo era muito constrangedor. E quando em 2018, que foi aprovada a facilidade, né, pra nossa retificação civil, hoje em dia, às vezes até pessoas que me conheceram antes da transição, que sabem meu nome antes da transição, às vezes vem com a piadinha, fulano, eu falo assim, gente, quem que é esse? Você tá louco? Quem que é esse? Olha aqui meu documento, olha, vê minha identidade, você tá louco, tá viajando, você bebeu, entendeu? Então, tipo assim, pra gente, pra garantia de direitos, muita gente nome nem importa, tem muita gente que nem liga pra nome, mas pra nós é uma coisa tão importante, igual teve uma ação de retificação agora recente, eu até disse que uma palavra que é o seguinte, para muitas pessoas, elas pegam a certidão de nascimento, tá lá dentro do guarda-roupa, tá amarelando já, né, o documento antigo, ninguém nem dá importância. Às vezes pega um documento que às vezes tem que fazer uma compra, alguma coisa, e lembra que tem esse documento. E para nós, pessoas trans, que quando a gente pega a nossa retificação, é como se fosse um novo nascimento. Quando eu peguei a minha em 2018, eu me emocionei muito na saída do cartório, que era um documento que eu precisava para ser um ser humano reconhecido na sociedade. Eu estava na entrega dessa retificação, a Mica entregou para muitas pessoas ali que estavam basicamente renascendo, né? Porque estavam se reconhecendo com o nome que elas se identificam. E na questão do direito mesmo, faz parte da nossa personalidade civil, né? Dos nossos direitos civis para poder atuar na sociedade. E também na questão psicológica, né? A palavrinha mágica de qualquer ser humano é ser chamado pelo nome. Jean, você chegou a citar sobre a doação de sangue. Então, essa regra foi alterada no Brasil pelo STF em 2020. E qual foi a importância e avanços? E se você acredita se na prática esse preconceito foi realmente alterado ou se ainda falta alguma coisa? Foi um grande avanço porque sempre foi um estigma colocado à população LGBT, mas sobretudo aos homens gays e população trans, porque como que você de fato vai garantir que uma pessoa ela não tem relação com outra? Ainda mais num país que é tão preconceituoso, apenas as pessoas que são assumidas de fato vão falar numa entrevista ali, quando você vai fazer a doação de sangue, você passa por uma entrevista que faz uma série de perguntas, né? Desde a questão de relação sexual, a questão também de se você faz algum uso de drogas, enfim, você faz também exames ali. Então, assim, se você, a partir do momento que a gente conseguiu esse respaldo jurídico para poder fazer a doação de sangue, é a quebra de um estigma que sempre foi colocado em cima da população LGBT, de que a gente não pode doar, ou seja, não pode fazer parte dessa ação que é tão humanitária, que é a doação de sangue no momento de emergência de famílias que estão precisando de sangue para poder fazer a transfusão. E, além disso, também são dados que os dados utilizados para que tivesse essa conclusão são infundados, até porque a maioria das pessoas que contraem algum tipo de ST é a população heterossexual, não é a população LGBT. E nem proporcionalmente. A questão é que existe um estigma, um preconceito muito grande em relação à população LGBT, que faz com que a gente se afaste dessas ações da sociedade civil, que é a transfusão de sangue, que é a doação de sangue. E esse questionário não condiz com a realidade, né? A partir do momento que você passa no questionário e uma das perguntas que é crucial para você poder ser um doador ou não, se você teve mais de uma relação durante 12 meses. E, gente, a gente sabe muito bem que a realidade da nossa sociedade, a realidade social, não é essa. Pessoas que são casadas, eu trabalhei muito tempo como profissional do sexo, até hoje eu trabalho, não tenho vergonha de falar, e são homens casados que procuram a gente, e eles chegam mesmo com essa falácia de que, vamos fazer sem camisinha porque eu sou casado. E eu falo, Anjo, você só porque você é casado, você não é super-homem. Você não é, e outra coisa, não é também só sobre o HIV. São todas as STs oriundas de uma relação sexual desprotegida.
então não existe isso. E assim, eu tenho certeza que um homem desse, um homem, né, hétero, né, padrãozinho da sociedade, chega lá na doação e ele vai falar o quê pro entrevistador? Ele vai omitir os dados reais, não condiz com a realidade. Então a gente entende que essa vedação da população LGBT+, de não doar, de não poder doar, é só um preconceito disfarçado. Preconceito. Né? Um discurso LGBT fora. Velado. Então, Micaela, você é uma atleta trans, né? Isso. Você convive diariamente com as dificuldades que as pessoas trans enfrentam no esporte. Como é essa luta para vocês, no caso? Qual que é a luta que vocês têm que fazer para permanecer no esporte, né? Muitas pessoas utilizam como argumento de que mulheres trans teriam vantagens. Isso é algo que já foi provado ou é falso? E isso é muito importante ser dito para esclarecer. Essa informação tem que chegar a todas as pessoas, porque a extrema-direita gosta de usar essa temática para atacar as pessoas trans e para conseguir cliques. Só que a realidade é totalmente diferente. Não é um homem de peruca que vai entrar numa quadra e vai jogar e vai tirar espaço de uma mulher cis. É um ser humano, uma pessoa trans, que ela tem que estar apresentando níveis hormonais constantes, mensais, se não tiver feito a redesignação de gênero, ela tem que apresentar todos os meses níveis hormonais estando abaixo de 9 nanomol por litro de sangue. Isso a maioria da sociedade não sabe dessa informação, porque o que passam, as fake news apresentam que é um homem que coloca uma peruca que vai jogar. E assim, recentemente agora teve um estudo no Canadá com mais de 250 pessoas trans, atletas trans, e já foi comprovado que não existe essa presunção de vantagem nenhuma de atletas trans sobre atletas cis. E a questão de vantagem, gente, isso aí é biologicamente do ser humano, não é especificamente das pessoas trans. Existem as pessoas que são mais altas, existem as pessoas que são mais baixas, então quer dizer que se uma pessoa que tem 1,60 m de altura e ele for proibido de jogar, e ele, vamos supor, ele vai jogar num voleibol, ele não pode jogar no voleibol de alto rendimento, então já tem um preconceito daí. É a mesma coisa numa pessoa muito alta, né, fazer um esporte que é uma pessoa baixinha. Não condiz. Então, assim, tudo tem uma adaptação. Igual nós, mulheres trans, o Comitê Olímpico Internacional, desde 2016, entrou em consenso, né, com estudos, porque não foi assim uma coisa da noite pro dia, vamos deixar as coitadinhas jogar vôlei, vamos deixar as coitadinhas participar do esporte. Não. Foi um estudo feito com cientistas, endocrinologistas, cientistas do esporte, para que fosse feita essa inclusão de forma justa. Então, não existe. Eu vou citar até um caso que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui jogar em Nova Alvorada, um torneio feminino, e nesse torneio estava eu e outra menina trans. E nós perdemos, gente. Nós ficamos em terceiro lugar. E não é porque a gente é ruim, não, tá, gatinha? Não é porque a gente é ruim. E assim, eu venho de torneios aqui, eu represento a ABB, que é o clube que me acolheu, que sempre me respeitaram, né? Eu sou a única mulher trans desse meu grupo, que são mais de 14 mulheres cis, e eu sou a única mulher trans, então a gente não tá ocupando espaço de ninguém. A gente não tá retirando, porque afinal, a gente não recebe nem salário. Não é uma questão assim, até mesmo na Superliga. Quantas mulheres trans tem na Superliga para criar esse auê todo, esse medo todo de falar que nós estamos querendo tirar espaço de pessoas cisgêneras? Quantas pessoas trans existem? Eu falo assim, resumido do vôlei, que é o esporte que eu pratico, que eu conheço profundamente. Então, assim, a gente tá lá assistindo o voleibol da Superliga, que é o maior torneio que a gente tem aqui nacionalmente. A única mulher trans é a Tiffany, coitadinha, ela não ganha nada, tadinha. Ela fica sempre lá, vice, terceiro lugar, infelizmente. Então, se fosse uma questão de vantagem, se ela realmente fizesse toda essa vantagem, a Tiffany, qualquer time que ela tivesse entrado, que ela já passou por 3 equipes, todas as equipes que ela tava, tinha ganho. Então, assim, cai por terra isso aí. Hoje mesmo, final de semana, quando eu fui pra lá, as outras com medo da gente, falou, não, vai poder só uma por vez na quadra. Isso não existe. A gente pode montar um time com 12 pessoas trans, que é o limite 14, né? Com 14 pessoas trans e ir para um torneio. E ninguém pode proibir. Se tiver com a retificação, se tiver com os documentos exigidos judicialmente, a gente tem que jogar e não pode ser proibida. E eu acho assim, que tem que ser um debate mais aprofundado, porque
esses níveis, essa limitação, ela é feita para o alto rendimento. Ela é específica para o alto rendimento. São pessoas que recebem salário, têm acompanhamento de endócrinos. Não, imagina uma mulher trans lá do interior, que está começando agora, que quer que a gente mostre esse espaço do esporte como a saída para um horizonte. Porque o horizonte das mulheres trans, o funil ali é só para a prostituição. Quem conhece uma mulher trans sabe que qualquer uma delas, é muito difícil você ver uma mulher trans que não tenha passado pela prostituição. Então, assim, a gente abre esse leque de possibilidades dela ser quem ela é, ela pode fazer o que ela quiser, que ela é um ser humano que tem o direito de como qualquer outra pessoa tem. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para podermos encerrar com chave de ouro. Bom, eu quero agradecer ao FMS, o espaço, o podcast. Agradecer mesmo o convite, é muito importante, gente. Esse trabalho que vocês estão fazendo é primordial. Eu acho que essa aqui é informação. A informação tem que ser repassada para as pessoas acabarem com o preconceito, né? Porque o preconceito nada mais é o medo daquilo que você desconhece. Então, a partir do momento que a gente tem informação, a gente se torna pessoas muito mais fortes e um mundo mais feliz. Bom, gostaria de agradecer ao podcast FMS por estar abrindo esse espaço democrático para a gente poder estar trazendo as nossas vivências, nossas dores, nossas experiências quanto militantes, né, na causa, nesse mês que é tão importante para a gente, porque é um mês de reflexão, é um mês de orgulho. Às vezes a gente se pergunta, mas orgulho do quê? Orgulho porque a sociedade, né, nos impõe a sentir vergonha do que nós somos e por toda a nossa história de luta e tantas vidas aí que custaram para a gente conquistar esses direitos. Então, orgulho é por tudo isso e por tudo que nós ainda vamos conquistar na humanidade. Só para pontuar aqui uma coisa muito importante também, que vocês estão com uma pessoa que passou da expectativa de vida de uma pessoa trans, tá? Isso aqui é difícil, igual a gente estava tendo um evento que tinha mulheres trans acima dos 50 anos. Então, assim, gente, para isso acontecer é porque agora que a gente tá falando sobre a melhor idade das pessoas trans. As pessoas trans no nosso país, infelizmente, vivem até os 35. Eu já vou completar os meus 41 anos em setembro, se Deus quiser. Então, vocês estão com uma pessoa que é raridade aqui. Uma questão, assim, muito importante. E, infelizmente, é uma realidade dura que a gente tem. E esse foi o podcast Miscelânea, realizado como parte da disciplina de Sistemas, Mídias e Cidadania da UFMS. Até a próxima!